Será que no dia que a gente morrer, a gente vai deixar fósseis? Será que, por exemplo, daqui a 1 milhão de anos, alguém vai expor o esqueleto do Landim lá no museu como um fóssil de um humano primitivo? Provavelmente não, né? Porque no dia que o Landim morrer, os decompositores vão fazer papinha do cadáver do Landim e não vai sobrar nada. O Landim. E o decompositor come até osso? Gente, o decompositor come até alma, se você der tempo ao tempo. De maneira que para haver fossilização, não pode haver decomposição. Ora, nesse caso lá, para que você deixe um fóssil, você vai ter que dar um jeito de driblar a ação dos decompositores. Alguns ambientes são particularmente propícios a evitar a decomposição e com isso, gente, a haver fossilização. É o caso, por exemplo, de ambientes com pouco oxigênio. É o caso, gente, lá de ambientes sedimentares, ambientes, moçada, onde você teve, por exemplo, o soterramento. Era uma vez uma floresta, linda a minha floresta, e a gente vai ter um vulcão aqui do lado. Um belo dia o vulcão entra em erupção e cobre tudo com lava. Quem não for derretido pela lava, embaixo da camada de lava, não vai ter oxigênio e aumenta a probabilidade de haver fossilização. É o caso, por exemplo, gente, do fundo de lagoas. Lembrem que água, ela é polar, O2 é apolar e o O2 não se dissolve em água direito. O que quer dizer que numa lagoa eu tenho pouquíssimo oxigênio. Na superfície da lagoa eu nem falo tanto, né? Porque a superfície da lagoa está próximo da atmosfera e um pouquinho de oxigênio acaba entrando. Mas especialmente no fundo da lagoa, o oxigênio não vai chegar. De maneira que se você morre e o seu cadáver afunda no fundo de uma lagoa, aumenta a probabilidade de ele fossilizar. É o caso, por exemplo, gente, de cavernas, onde lá no fundão não vai ter oxigênio e aí vai. E alguém questiona, pô, Landim, por que ambientes sem oxigênio facilitam a fossilização? O lance não é não haver decomposição. A maioria dos decompositores é aeróbico. No que a maioria dos decompositores é aeróbico, se você tem ambientes com pouco oxigênio, isso causa a morte dos decompositores, que são, em sua maioria, aeróbicos. Então eles não vão conseguir decompor porcaria nenhuma. Outro tipo de ambiente extremamente propício para você ter lá fossilização, ambientes de baixa temperatura. Agora, por que ambientes frios facilitam a fossilização? Ora, porque o frio diminui o metabolismo dos decompositores. Das aulas de química, né? Quanto menor a temperatura de um sistema, menor a velocidade das reações químicas, então os decompositores não conseguem trabalhar direito. É o caso, moçada, de pouca água e ou muitos sais. Ora, pouca água e ou muitos sais também vai promover a morte dos decompositores através de desidratação. Opa, alguém pode me ajudar lembrando como é que muito sal pode desidratar alguém? Como é que muito sal pode desidratar? Qual é o nome do fenômeno que pode estar relacionado com isso? Osmose, né? Se o ambiente tiver muito sal, o ambiente fica hipertônico, desidrata as bactérias por osmose e as bactérias decompositoras morrem e não podem decompor. Daí ambientes com essas características são ambientes mais propícios à fossilização. Pouco oxigênio, baixas temperaturas, pouca água e ou muitos sais minerais. Qual é a importância do estudo dos fósseis para a evolução? Ora, moçada, qual é a importância do estudo dos fósseis para a evolução? Eita, lá vamos nós, algumas coisas interessantes para discutir. Número 1, fósseis, eles mostram para a gente criaturas extintas muito parecidas com criaturas atuais. Sendo que esses seres extintos, parecidos com seres atuais, sugerem, moçada, parentesco. Ora, semelhança sugere parentesco, né? É inevitável você ver, de repente, alguém na rua parecido com um amigo seu, e você pensa, caramba, será que não é parente do meu amigo, não é um irmão, não é um primo, e aí vai? Semelhança sugere parentesco. É inevitável você ver um mamute, que nem no desenho animado lá do Era do Gelo, parecido pra caramba
com elefante e pensar, caramba, será que o mamute não é parente do elefante? Só que tem um detalhe, o elefante vive hoje, o mamute existiu há um bocado de tempo atrás e não existe mais. Se o elefante existe hoje, o mamute é mais antigo, isso quer dizer que o elefante moderno, o mamute antigo. Será que não foi que o mamute virou elefante? E se você acredita que o mamute foi se modificando para originar o elefante, estou falando aí, moçada, nesse caso, de mudanças. Qualquer mudança, o nome disso é evolução. Ou seja, é uma evidência da evolução. Então, a história interessante, moçada, sobre o lance lá do mamute e do elefante, é que o pai da paleontologia, um cara chamado de Jacques Cuvier. Cuvier, moçada, o pai da paleontologia, o primeiro grande paleontólogo da história. Isso, gente, lá no século XVIII, 1700 e caramba, ele foi o primeiro cara a provar que o mamute não era um elefante deformado. Que a moçada achava que o mamute era que nem um elefante com alguma variação anatômica. Que nem não tem vários tipos de cachorro. Tem cachorro pequenininho e cachorro grande. Mas não é tudo cachorro. Que nem não tem, por exemplo, lá vários tipos de vaca. Vaca de um jeito, vaca de outro. Mas é tudo vaca. A galera achava que mamute e elefante eram uma espécie só. Como se o mamute fosse uma variação anatômica do elefante. O Cuvier, baseado no esqueleto, na diferença dos ossos, provou por A mais B que não. Mamute não é elefante. Mamute era outra espécie. Ele foi o primeiro cara a provar que fósseis são exatamente criaturas extintas. Por isso que ele é o pai da paleontologia. Então ele foi o primeiro carinha a provar, particularmente em relação ao esqueleto do mamute, que o mamute não era elefante alterado, um elefante com variações anatômicas, mas nesse caso, que mamute era uma espécie diferente do elefante, era uma espécie extinta. Sabe o que eu acho mais curioso nessa história? É que, moçada, o Cuvier, ele era fixista. Ele não acreditava na evolução. Ele acreditava, nesse caso lá, né, que Deus criou os seres vivos do jeito que eles eram e ponto final. Sendo, moçada, que qual era o argumento que o Cuvier usava, então, para explicar o mamute como extinto? Se ele era fixista, criacionista. Na época do Cuvier era muito comum a explicação de que criaturas extintas eram criaturas que não tinham sobrevivido ao dilúvio bíblico. Você pega lá a Bíblia para dar uma lida, lá no Gênesis, tem aquele episódio lá do dilúvio, da Arca de Noé, que Noé foi lá, pegou um casal de cada grupo de animais do planeta, etc e tal, botou na arca e salvou. Só que a galera começou a pegar, não, talvez Noé não tenha colocado lá, né, um casal de cada espécie, talvez alguma espécie tenha faltado, e nessa brincadeira, o mamute não sobreviveu ao dilúvio bíblico. A explicação de que fósseis eram exatamente espécies extintas que não tinham sobrevivido ao dilúvio bíblico era extremamente popular entre os pesquisadores do século XVIII, que eles eram fixistas, apesar de já saber algumas coisas sobre fósseis. Entretanto, esse argumento ele é relativamente fácil de você rebater se você estuda geologia. Como é que você tem a formação das várias camadas de solo? Ora, o solo tem várias camadas e essas camadas sempre se formam de fora para dentro. Segundo a geologia, camadas de solo, elas se formam sempre de fora para dentro. Há uma certa lógica nisso, né? Eu não tenho como pegar o solo, levantar ele, enfiar uma camada nova embaixo e baixar. Não, as camadas novas sempre são em cima. O que quer dizer que camadas mais em cima são mais novas, camadas mais de baixo, elas são mais antigas. Isso quer dizer que quando você analisa a posição onde o esqueleto é encontrado, ele diz muito, moçada, sobre algumas coisas. Por exemplo, o Cuvier defendia que mamute e elefante tinham sido criados ao mesmo tempo. Ele pregava a interpretação literal da Bíblia, Deus criou o mundo em 7 dias e automaticamente mamute e elefante foram criados no mesmo momento. Se, entretanto, é verdade que mamute e elefante foram criados no mesmo momento, era como a moçada contra-argumentava com o Cuvier, era para você encontrar
esqueletos de mamute e esqueletos de elefante nas mesmas camadas de solo. Esqueletos de mamute e esqueletos de elefante. Em todas as camadas de solo, eu tinha que ter os mesmos fósseis. Entretanto, moçada, eu não encontro esqueleto de mamute e esqueleto de elefante lado a lado. Eu só encontro esqueleto de mamute em camadas muito profundas de solo, ou seja, em camadas mais antigas, mostrando que o mamute é mais antigo, e só encontro esqueleto de elefante em camadas mais superficiais de solo, mostrando que o elefante ele é mais moderno. Alguém poderia até argumentar comigo assim: poxa, Landim, mas talvez você tenha que mamute e elefante não sejam encontrados na mesma camada de solo, que eles viverem em lugares diferentes. Não é lugar diferente, é o mesmo lugar. Eu estou aqui no chão, vou começar a escavar o chão, vou até me desenhar. Eu sou esse aqui. No que eu escavo o chão, tem elefante e mamute na mesma região. Só que o elefante em camadas mais superficiais, mostrando que o elefante é mais novo, o mamute em camadas mais profundas, mostrando que o mamute ele é mais antigo. Então, apesar do Cuvier ele defender a interpretação literal da Bíblia, que Deus criou o mundo em 7 dias e que o elefante e o mamute foram criados ao mesmo tempo, a galera contra-argumentou: não, se isso fosse verdade, era para ter elefante e mamute aqui e elefante e mamute aqui. Principalmente, era para ter elefante aqui embaixo, porque modernamente os mamutes foram extintos. Mas o fato de eu não ter um elefante aqui embaixo, mostra que o elefante ele não é muito antigo. O fato de eu só ter elefante aqui em cima, mostra que o elefante ele é mais novo. E aí, soma 2 mais 2, né? Mamute e elefante se parecem pra caramba, devem ser parentes. Se o mamute ele é mais antigo e o elefante ele é mais moderno, será que o mamute não originou o elefante? Se originou outro, mudou. E se ele mudou, o nome disso é evolução. Ou seja, potência número 1 dos fósseis, eles sugerem parentesco. Quando eu pego carinhas parecidos, inevitavelmente eu penso em parentesco evolutivo. Segundo motivo, moçada, pelo qual o estudo dos fósseis é importantíssimo para a evolução. Eles mostram seres extintos com características intermediárias entre seres atuais. Seres extintos com características intermediárias entre seres atuais. Mostrando, gente, a transição entre os grupos, mostrando como um grupo teria originado outro grupo. Existe, moçada, até um nome para esses caras, esses fósseis, que têm características intermediárias entre criaturas modernas, mostrando lá a transição entre eles, são chamados de elos evolutivos. Principal exemplo de elo evolutivo, inevitavelmente, até a prova do Enem já falou sobre esse carinha, foi um jovem chamado de Archaeopteryx. Gente, o Archaeopteryx viveu há uns 80 milhões de anos atrás, e o bendito lá do Archaeopteryx, ele tinha características bem estranhas. Ele tinha, por exemplo, o bico. Eita, Landim, se tem bico é ave, né? É, mas ele tinha dentes, né? Nenhuma ave moderna, ela tem dentes. Ele tinha penas. E Landim, se tem pena é ave, né? Lembrando que os dinossauros também tinham penas. Ao mesmo tempo, ele tinha escamas. Ele tinha asas. Opa, Landim, se ele tem asas, ele é ave, né? É, mas ao mesmo tempo, ele tinha dedos nos braços. Em outras palavras, era como se o braço estivesse virando uma asa e não tivesse virado a asa inteira, ainda tinha dedinhos nos braços. Esses caras, moçada, tinham cauda longa. Nenhuma ave moderna tem cauda longa. A ave tem que ser leve, né? Para facilitar o voo. Uma cauda longa pesada dificultaria muito o voo. Esses caras ainda tinham uma cauda longa, o que quer dizer que provavelmente eles não voavam tão bem. Fato é que esses caras têm características dente, escama de réptil e características bico, penas, asas de aves, mostrando a transição evolutiva entre répteis e aves.
Alguém briga comigo, Landim, idiota. Será que não tinha esqueleto de uma ave e de um réptil, um do lado do outro? E misturou. E a galera achou que era um cara só? De jeito nenhum. Para começar, nós não conhecemos fósseis de Archaeopteryx de esqueletos. Nós conhecemos de moldes, né? Aquela parada que ele vai ser esmagado contra a pedra e fica o desenho dele registrado na pedra. Gente, um desenho com nível de detalhes tão grande, que você consegue ver detalhes das penas, do olho e etc e tal, que é impossível um desenho desses ter se formado aleatoriamente. A Landim tinha um paredão de pedra e a água estava escorrendo no paredão de pedra e a erosão da água fez um desenho e tu acha que é um bicho? Com o nível de detalhe que você vê nos fósseis de Archaeopteryx, é impossível a água ter tido um efeito desse. Com detalhe extra, não tem só um fóssil de Archaeopteryx que a gente achou. A gente achou vários. Então seria impossível que a água fizesse desenhos idênticos em lugares diferentes do mundo com o mesmo efeito. Ou seja, mostra a transição. Só tem um problema. O que o Archaeopteryx mostra para mim é a transição entre o réptil e a ave. Mas ele não mostra quem veio primeiro. Será que é o réptil que originou a ave? Ou será que é a ave que originou o réptil? Só nisso aqui não dá para saber. E é por isso que, de novo, eu volto para a geologia, né? Camadas de solo se formam de fora para dentro. As camadas mais superficiais são mais novas. As camadas mais profundas são mais antigas. E quando eu começo a analisar o lance dos fósseis, gente, eu nunca vou encontrar fósseis de aves em camadas muito profundas de solo. Como eu nunca encontro fósseis de aves em camadas profundas, eu só encontro fósseis de aves em camadas modernas, quer dizer que aves, elas são modernas. Entretanto, fóssil de réptil, eu encontro aqui embaixo. E encontro aqui em cima também. O que mostra que répteis já existem há muito tempo, que répteis são bem antigos e, claro, continuam existindo até hoje. E as aves não acontecem aqui embaixo. Se as aves acontecessem aqui embaixo, eu diria que elas também são bem antigas. Só os répteis são encontrados aqui embaixo. Então, só eles são mais antigos. As aves só são encontradas aqui em cima. As aves são mais novas, são mais modernas. Notem bem que se eu tivesse esqueleto de ave aqui em cima, aqui embaixo, né? Esqueletos de répteis não tivesse aqui embaixo, a ave seria mais antiga. Se a ave seria mais antiga, seria possível imaginar que a ave originou um réptil. Se eu tivesse só esqueleto de aves, mas não esqueleto de répteis, quer dizer que o réptil não seria muito antigo, seria a ave que seria mais antiga, e talvez a ave tivesse originado o réptil, mas não é assim. Eu não tenho esqueletos de aves aqui embaixo, só tenho esqueletos de répteis, o que mostra que o réptil que é mais antigo, esqueleto de aves só em cima, aves são mais modernas, e somando as duas ideias, se o réptil ele é mais antigo e as aves são mais modernas e o Archaeopteryx é o meio do caminho, quer dizer então que foi o réptil que originou a ave e não o contrário. É por isso que é crucial você saber a camada do solo onde um réptil foi encontrado, onde uma ave foi encontrada, para ter uma ideia da idade. Onde um fóssil foi encontrado, para ter uma ideia da idade, para saber o que é antigo, o que é novo, para colocar numa escala de tempo e saber quem originou quem. O lance dos elos evolutivos tem um pequenino problema. É que tem vários elos que nunca foram encontrados. A gente até usa um nome para eles. Chamamos de elos perdidos na evolução. Ora, quando a gente fala, moçada, de elos perdidos em relação à evolução, cara, peças que estão faltando no quebra-cabeças da evolução, né? Um dos exemplos mais tradicionais de um elo perdido é que baleias são mamíferos aquáticos. Pelo amor de Deus, baleia não é peixe, né? Baleia é mamífero, né? Então ela veio do mamífero ancestral, que era um mamífero terrestre. Primeiro mamífero, moçada, biologia defende que ele era terrestre. Então você sai de um mamífero ancestral terrestre para uma baleia aquática, o que quer dizer que a pata do mamífero terrestre original foi virar uma nadadeira.
Ora, se é verdade que a pata do mamífero terrestre virou a nadadeira na baleia, gente, isso não foi no piscar de olhos. Isso aconteceu gradativamente. Então eu teria que ter um elo evolutivo, o meio do caminho entre um mamífero terrestre de patas e uma baleia aquática de nadadeiras, sei lá, uma baleia com patas ou coisa do gênero. Uma baleia que ainda tivesse as patas se desenvolvendo antes de virar nadadeira. Só que isso aqui nunca foi encontrado. Aliás, isso aí é um dos grandes argumentos dos fixistas contra os evolucionistas. Se é verdade que a baleia é um mamífero aquático e veio de um mamífero terrestre, quer dizer que o ancestral da baleia tinha patas, quer dizer que eu teria que encontrar uma transição. Em algum lugar do planeta, eu tinha que encontrar uma baleia com patas. Não existe baleia com patas? Nunca viram um fóssil desse jeito? Pois é, deve ser então porque a evolução não acontece. Muita calma nessa hora. A falta de uma evidência não quer dizer, moçada, que ela não existiu. É porque, moçada, é muito difícil fossilizar. A gente calcula que apenas 1% de todas as espécies que já passaram pelo planeta deixaram fósseis. Ou seja, é muito difícil fossilizar. É muito difícil fossilizar porque os decompositores tendem a detonar o cadáver de todo mundo e não sobrar nada. Então a gente faz algumas contas e mais ou menos 1% de todas as espécies que já passaram pelo planeta deixaram fósseis, o que é muito pouco. Landim, como é que você tira essa estatística? Dos livros de história. Como assim dos livros de história? Tudo bem, tem várias evidências. Um deles, os livros de história. Você tem algumas espécies que estão registradas nos livros de história que não existem, moçada, mas fósseis deles, hoje em dia. Né? Um dos meus exemplos preferidos. Existe ali na África um lugar chamado de Ilhas Maurício, onde até por volta lá de 1600 e caramba, tinha uma ave chamada Dodô. Quem já viu o filme ou leu o livro Alice no País das Maravilhas, ou viu o desenho animado, tem um personagem lá que é o Dodô. Né? Dodô, gente, ele é conhecido de livros, registros históricos de viajantes, tem pintura, tem desenho, tem esqueleto de Dodô empalhado. Ele é uma ave que não voava. Então, todos os grandes navegadores, naquela época das grandes navegações, sabiam que era chegar nas Ilhas Maurício e conseguir comida fácil, porque o Dodô não conseguia fugir. Então, ele foi tão caçado, que por volta dos anos 1600 e caramba, ele foi extinto. Né? Tem até a expressão lá em língua inglesa, que eles falam lá extinto como um Dodô. Né? A história tão famosa lá entre os ingleses, da extinção do Dodô, que virou uma espécie de expressão lá, idiomática para eles. Fato é, que se você chega lá nas Ilhas Maurício hoje, não tem uma pena de Dodô. Não tem um esqueleto de Dodô. Se você escavar o chão, você não encontra o esqueleto dele. Eu sei que ele existiu, porque tem lá o bicho empalhado, num museu lá na Inglaterra. Tem, moçada, desenho dele, pintura dele, vários viajantes que descreveram, e aí vai. Agora, se eu fosse me basear na biologia somente e encontrar fósseis, eu não iria encontrar. Daí eu questiono, se uma criatura que viveu há 400 e poucos anos atrás não deixa fósseis, imagine uma que viveu há 400 milhões de anos, ou há 40 milhões de anos. Se uma criatura, moçada, que eu sei que existiu por causa do livro de história, há 400 anos não deixa fósseis, tu quer que uma criatura de 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de anos deixe fóssil? É difícil pra caralho. Né? Inclusive, todo dia a nossa estatística aumenta, várias espécies que o homem extingue e que você não encontra mais vestígio na natureza. Baseado nessas evidências, o que você conhece, que já existiu, que você não consegue ver os fósseis, menos de 1% das espécies que já viveram deixaram fósseis. E por isso não deve você ter muitos elos perdidos desses. Na verdade, essa é uma possível explicação. Por que nunca ninguém encontrou uma baleia com patas? Porque talvez não tenha deixado fósseis. Ou talvez tenha deixado e ninguém encontrou ainda, né? Na verdade, eu estou contando essa história da baleia com patas como eu contava até 2004. Até 2004 eu contava a história, olha, você tem lá que os fixistas sempre encheram o saco dos evolucionistas. Cadê a baleia com patas? Cadê a baleia com patas? E ninguém achava. Até que em 2004, no Paquistão, a moçada encontrou os primeiros esqueletos de baleias com patas.
Animais, moçada, com um corpo muito parecido com o das baleias modernas, entretanto, ao invés de nadadeiras, patas. Eles tinham um hábito de vida semelhante ao atual jacaré, né? Que o jacaré ele passa a maior parte do tempo na água. Quando sai da água, com as patinhas curtinhas dele, super desengonçado. Sai da água para pegar um sol, volta, etc e tal. A gente imaginava que essas primeiras baleias fossem assim. Elas já passavam a maior parte do tempo na água, saíam de vez em quando lá, se arrastavam na areia por algum motivo e voltavam para a água. Ou seja, durante mais de 200 anos, encheram o saco dos evolucionistas. Cadê a baleia com patas? E ninguém encontrava. E podia ser que nunca ninguém tivesse encontrado. Por coincidência, em 2004 foram encontrados. Como tem fósseis que nunca vão encontrar? Então, o fato de você não encontrar um elo evolutivo não quer dizer necessariamente que ele não existiu. Ou não deixou fósseis, ou deixou fósseis, e nós não encontramos ainda, como por exemplo, o lance lá da baleia com patas.